Essa semana eu só fiz tarefa de front-end, eu vou te mostrar um resumo nesse vídeo. E na segunda-feira eu já comecei revisando o que eu tinha feito na semana passada. Eu revi algumas anotações que eu mesmo escrevi no final ali do dia da sexta-feira para mim não ficar muito perdido. E eu sempre tenho o costume de todo final do dia eu dar um commit geral ali para poder salvar tudo que eu fiz. E aí no dia seguinte eu venho e desfaço esse commit. E por algum motivo, sexta-feira eu acabei esquecendo de commitar. E hoje, quando eu fui trabalhar na segunda-feira, eu já cheguei, nem vi se tinha commitado, de fato, eu já cheguei desfazendo esse commit e acabou que eu fiz uma grande besteira. Eu perdi algumas alterações que eu já tinha feito na sexta-feira e isso me deu muita raiva, velho. A sorte é que os arquivos novos que eu tinha criado não foram apagados e eu acabei perdendo somente algumas alterações de alguns arquivos que já existiam. E o bom é que era algo simples, só 4 linhas de códigos e eu já consegui resolver. Mas imagina aí se fosse várias e várias coisas que eu tivesse feito alterações, eu teria perdido tudo por conta desse vacilo. Depois disso eu só precisei de fato conferir o código para ver se estava tudo ok. E aí eu comecei a organizar algumas coisas, separei um componente e organizei algumas abas que eu já tinha criado. E aí eu deixei tudo quase pronto já na sexta-feira, igual eu tinha mostrado para vocês no vídeo passado. Aí depois disso eu fiz o PR de tudo e parei para poder almoçar. E já na parte da tarde eu comecei a fazer a outra parte da tarefa. E agora eu preciso criar um formulário e usar o Formic nele. Eu já fiz algo muito parecido uma vez com os filtros e eu demorei horrores para poder fazer isso. Inclusive foi até nesse vídeo aqui onde eu falei que foi a minha pior semana trabalhando como dev front-end, porque de fato foi algo muito difícil que eu fiz ali naquele momento, né? Mas dessa vez, por incrível que pareça, tá dando tudo certo. Foi complicado só entender como é que eu iria criar um componente reutilizável com o input e com o Formic e poder fazer a interligação, né, disso tudo e deixar ele configurável para outro componente utilizar. Porque a proposta desse componente que eu estou criando agora é que no final da sprint ele seja um componente reutilizável, porque ele vai ser utilizado em 3 contextos diferentes. Então, cada um desses contextos vai precisar ter as suas especificações ali na hora de poder chamar esse componente que eu estou acabando de criar. Então, por isso que eu preciso deixar ele configurável para que quando um outro componente chamar ele, consiga ali passar suas configurações específicas. E no final do dia eu já estava conseguindo usar esse componente, eu estava conseguindo receber os dados ali no input e eu até poderia já salvar no banco, mas eu ainda não fiz essa parte. Hoje o dia se resumiu em continuar configurando esse componente. Eu percebi que eu precisava limpar o formulário quando eu apertasse no botão de cancelar. E isso foi muito simples de fazer porque, tipo, tudo era no mesmo componente ali, no mesmo arquivo, né? Então foi bem tranquilo. Mas o negócio começou a complicar quando eu entendi que eu precisava também limpar tudo que estava ali nos inputs, né? Todas as letras que eu digitei, números, enfim. Quando eu apertasse no botão de enviar e se os dados de fato tiverem sido enviados lá para o back-end, eu precisava limpar o input também, né? Como eu fiz ali na parte das anotações que eu estou mostrando agora. E aí nessa parte eu demorei um pouco mais, porque eu teria que deixar essa opção de você poder limpar os valores ali do input quando a requisição de fato fosse feita. Só que a requisição ela vai ser feita pelo componente que chamar. Então eu tenho certeza que vão ser 3 componentes, mas a gente pode escalar isso e ter mais outros componentes que vão utilizar desse próprio componente que eu estou utilizando. Então cada um desses outros componentes que podem vir a chamar ele precisa ter essa opção aí de quando a requisição ela for feita com sucesso, eu limpar todos os campos ali do formulário. E isso, cara, me deu uma dor de cabeça para poder pensar em como que eu iria fazer isso. Mas até que não foi algo muito complexo, né? Eu precisava só passar uma função para lá, enfim. E aí deu tudo certo. Então agora quando eu clico em enviar, se a requisição der certo de fato, ele vai limpar ali os inputs. E eu também acabei fazendo esse tocho aqui, eu não sei se assim se pronuncia, mas eu fiz isso aqui para poder deixar o usuário informado ali que de fato ele conseguiu fazer a criação ali dessa entidade. E também fiz a parte ali de desabilitar o botão de enviar enquanto a requisição ainda estivesse em andamento. E assim, parece que foi pouca coisa, mas eu tive que pensar bastante mesmo para poder deixar esse componente que eu estou criando agora, ele responsável ali pelo máximo de coisas que de fato faz parte do contexto dele. Porque eu tinha feito algumas coisas em um outro arquivo, em um outro componente, e que eram responsáveis desse componente que eu estou criando aqui agora. Então eu dei uma pensada a mais, quebrei um pouco mais de cabeça e consegui transferir as coisas que eu fiz aqui para esse componente aqui. Então agora tudo fica nesse componente e os outros que eu for chamando não precisa estar
repetindo o código, entendeu? Ficou tudo aqui embutido e, cara, ficou muito mais massa e eu consegui aprender bastante com relação a essas coisas nesse trabalho que eu tô fazendo agora. E hoje eu passei a manhã toda para poder adicionar um componente. Cara, não vou nem me arriscar para falar esse nome, mas o nome tá aparecendo aí na tela. E sim, o nome de fato é bem escroto desse jeito aí mesmo. Eu fiquei muito tempo tentando decidir qual que eu iria escolher, até que eu fui escolher um, mas eu passei a manhã inteira configurando e eu não estava muito satisfeito do resultado que estava aparecendo para mim ali na tela. Aí eu fui e mudei para um outro componente, esse já estava dando tudo mais ou menos. E aí eu fui e mudei para um outro, e esse já estava dando certo ali mais ou menos. Eu só queria tirar essa parte branca aqui e eu não estava conseguindo. Porém, eu já consegui fazer bastante coisa, né? Que a parte principal é que eu já estou conseguindo digitar ali a descrição e eu estou conseguindo salvar isso aí lá no banco de dados. E assim, cara, eu fiquei quebrando a cabeça nisso aqui o dia todo, já são quase 8 horas e eu resolvi parar aí que eu já estou exausto. Um seguidor chamado Matheus, lá do meu Instagram, ele me indicou um outro editor, que é o React Simple e aquele nome lá estranho. E aí eu fui ver alguns exemplos dele, algumas coisas da configuração e eu resolvi usar. Então eu tive que desfazer toda a instalação do outro, tudo que eu tinha feito com outro componente que eu tinha escolhido, né? Para poder agora utilizar esse novo. E eu passei o dia inteiro hoje nele para poder configurar, aprender como é que eu fazia as coisas, mas pelo menos eu consegui chegar nesse resultado aqui e eu consigo já também ver os dados ali no banco, tudo certinho. E ele tá mais bonito assim, né? Pelo menos a parte de estilização. E eu tô com um problema nele que é tipo assim, quando eu coloco um texto e escolho ali que o tamanho tem que ser em H1, H2, H3, ele não tá mudando, nem, tipo assim, se eu salvo no banco, ele salva com a tag, mas na hora de exibir aqui, ele não tá exibindo. E enfim, eu já procurei, não consegui. Se você já passou por isso, comenta aqui embaixo, porque isso vai me ajudar bastante. E eu demorei muito na questão desse editor aqui, porque a gente utiliza Tailwind aqui no projeto, né? E eu não tava querendo fazer nada com CSS puro, porque tem vários outros editores que utilizam CSS, mas eu não estava conseguindo achar um que utilizasse com Tailwind, então por isso que eu demorei bastante, mas no final não tive para onde correr, eu acabei tendo que fazer um arquivo CSS e configurar mais ou menos desse jeito que está aparecendo aqui na foto. E hoje eu comecei o dia fazendo alguns ajustes ali na questão do editor de texto e ele ficou desse jeito assim. E uma das funcionalidades que eu estou criando com isso tudo que você acabou de ver no vídeo é que agora você vai ter a possibilidade de fazer uma pergunta em uma determinada aula dentro da plataforma. E esse é apenas um dos contextos de tudo isso que eu estou fazendo aqui, porque tipo, esse input, essa descrição, onde você consegue colocar negrito, colocar itálico, enfim. Todo esse bloco de código aí, esse input com essas coisas, a parte de enviar os dados também para o back, tudo isso aí é um componente reutilizável que eu estou fazendo, que vai ser também utilizado em mais dois contextos que eu não posso falar agora, mas em breve vocês vão saber. Então por isso que deu um pouco de trabalho, porque de fato tinha que ficar algo mais genérico e eu nunca fiz algo desse jeito assim, mas o bom é que deu tudo certo e eu consegui fazer. E aí depois eu fui e fiz uma revisão de fato se dava para poder utilizar ele em outros lugares do código, né? Porque também fiz a parte ali da conexão com o back-end de cada um desses contextos, porque cada um contexto diferente ele vai chamar uma rota diferente no back-end. Vai ser um microserviço diferente também que eu que fiz todo esse ecossistema, né? Fiz a parte do back, a parte de criar uma nova entidade lá no banco e também estou fazendo agora aqui a parte do front. E aí foi resumidamente isso que eu fiz hoje, mas a sprint acaba hoje, né? E agora já são meio-dia, eu consegui revisar tudo, fazer o PR e no front eu fiz bastante coisa. E eu estou bem feliz assim porque eu consegui aprender muito, eu fiz uma funcionalidade de ponta a ponta, algo que eu nunca tinha feito nesse contexto, né? Já fiz outras coisas de ponta a ponta assim, mas nesse contexto eu nunca fiz. E foi bem massa, eu trabalhei com essa questão desse editor customizável, a questão do componente reutilizável, eu consegui ver ele implementado em três contextos diferentes ali, tudo eu fiz do zero assim, então foi bem massa pegar essa tarefa e conseguir entregar essa primeira parte, né, porque ainda faltam algumas outras coisas que vão vir aí pela frente. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima semana.